Hoje no Impressões, uma conversa com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, Eduardo Sérgio. Ele fala da infância e de como escolheu a magistratura, comenta sobre leis trabalhistas e o que pretende realizar no biênio à frente do TRT. E ainda fala dos pontos positivos e negativos da reforma na CLT. A entrevista agora no programa Impressões. Olá, então a nossa conversa a partir de agora é com o presidente do TRT na Paraíba, Eduardo Sérgio de Almeida. Presidente, seja muito bem-vindo aqui ao programa Impressões. Muito obrigado. Para mim é um prazer e uma honra. Como de costume, a gente começa esse programa contando um pouco da história do entrevistado. Eu nasci numa pequena cidade do interior de Pernambuco, do Agreste, chamada Capoeiras. A época que eu nasci era um distrito de São Bento do Una, a terra de Alceu Valença. E a partir do ano 1965 foi elevado a município. Mas a grande ligação de Capoeiras é com Garanhuns. Fica mais próximo e o acesso é mais fácil. Garanhuns é que é um polo. E eu fiz o curso primário em Capoeiras, mas o secundário já foi em Garanhuns. Garanhuns tem bons colégios. O Colégio Católico, o Colégio Diocesano, foi onde eu fiz o antigo curso ginasial. E é um colégio evangélico, 15 de novembro. O colégio, na época, era mantido pela Missão Evangélica Presbiteriana no Nordeste. Os diretores eram americanos, alguns professores eram norte-americanos. E eu fiz o curso científico lá no Colégio 15 de novembro, que ainda hoje é um grande colégio. Os professores eram de muito boa qualidade, tanto que meu professor de Física e Matemática do 15 de novembro, depois ele saiu e foi ensinar na Escola de Engenharia de Campina Grande. Ensinava no curso secundário, foi direto para o curso superior, porque era um engenheiro texano, muito preparado, e foi um grande professor meu, e de incontáveis gerações de garanhuenses e do pessoal do entorno de Garanhuns. Do interior o senhor foi para a capital, para o Recife? Terminei o científico e fiz vestibular para Direito lá em Recife, e formei e continuei em Recife. Em Recife eu advoguei durante um bom tempo, fui procurador do município, procurador concursado, fui procurador da Universidade Estadual de Pernambuco, fui conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, tive uma carreira profissionalmente bem sucedida em Pernambuco na área da advocacia, mas depois resolvi optar pela magistratura e estou na magistratura há 30 anos já. Entrar no direito, o senhor sofreu alguma influência de alguém da família, de alguns parentes? O que levou o senhor a fazer? Não. Eu sou da primeira geração da minha cidade que foi para a universidade. Antes, ninguém. Os profissionais, quando eu era menino, sequer tinha um profissional superior. Não tinha médico na cidade, não tinha padre. Era uma comunidade muito pequena, muito pobre, e ninguém me inspirou, não, em termos de escolha de direito. Sempre gostei de ler, era um caminho. Na minha turma do Colégio 15 de Novembro, que era um colégio que enfocava muito as ciências exatas, a maioria foi para engenharia. 2 ou 3 fizeram medicina, e só eu que fiz direito. A maioria vai para a ciência exata e para a medicina. Agora, ao entrar na escola, teve um incentivo dos seus pais, aquela força? Sim, meu pai, apesar de não ser um homem de cultura, mas era um homem muito aberto e achava que a educação era fundamental. Então, ele se esforçou muito, insistiu muito para que estudássemos todos. E meu pai, eu acho que não tinha, talvez, o curso primário, mas os primeiros livros que eu li eram livros do meu pai. Ele assinava revistas semanais. As grandes revistas semanais, quando eu era criança, eram o Cruzeiro e Manchete. E essas revistas tinham grandes intelectuais que escreviam crônicas. A exemplo de Rubem Braga, havia um outro chamado Henrique Pongete. E eu menino, já li essas crônicas. Isso
me formou o gosto pela literatura e, como não era o caso de fazer um curso de letras, direito era um caminho, eu acho que mais ou menos natural. O que foi decisivo para o senhor escolher seguir o caminho através da Justiça do Trabalho? Olha, eu atuei como advogado, tanto como procurador do município do Recife, quanto como, na época era a Fundação do Ensino Superior de Pernambuco, hoje a Universidade de Pernambuco. Eu fiz muita parte trabalhista e comecei a gostar, porque eu fazia a defesa das instituições, dava pareceres também, e comecei a gostar do direito de trabalho. Por isso que eu resolvi fazer o concurso de juiz de trabalho. Eu fiz concurso também de procurador de trabalho, mas é um concurso que, apesar de ter passado nas primeiras etapas, tinha uma etapa final em Brasília que era prova oral. E eu resolvi não fazer. Eu já gostava da magistratura, já era magistrado, gostava. Eu digo, se eu faço e passo, posso ser tentado a sair da magistratura, não quero não. Aí não fui fazer. E fiquei na magistratura, inicialmente como juiz substituto durante aproximadamente 5 anos em João Pessoa. Aí fui promovido, minha primeira promoção a juiz titular foi para Guarabira. Na época eu acho que ainda era juiz-presidente de junta, não chamava vara de trabalho, mas se chamava Junta de Conciliação e Julgamento. Há um juiz togado e 2 juízes classistas, um representante dos empregadores e um representante dos empregados. Em Guarabira eu fiquei pouco tempo e com a instalação da vara de trabalho de Itabaiana eu pedi remoção para Itabaiana e passei lá um bom tempo. Só saí quando eu estava na véspera da promoção para desembargador. Aí eu vim para João Pessoa, fiquei mais 3 ou 4 meses na primeira instância, fui substituído no tribunal e, acho que se não me falha a memória, em final de julho, começo de agosto, eu tomei posse como desembargador. Isso do ano 2011. Aí, de lá para cá, atuei sempre na segunda instância e fui eleito em 2016, tomando posse dia 9 de janeiro. O senhor tomou posse este ano como presidente do TRT. Geralmente quem exerce a presidência de uma instituição como essa, de um poder como esse, tem seus objetivos, seu foco e alcançar. O que o senhor quer deixar marcado na sua gestão como presidente do TRT? Eu não tenho nenhuma ambição de ter uma marca, porque se o judiciário funciona bem, nós temos uma continuidade nas administrações comprometidas com a boa prestação judicional, sobretudo. Tribunal, houve problemas no tribunal no passado, problemas graves, felizmente solucionados. Hoje nós temos um tribunal pacífico, quer dizer, não há briga entre os seus membros, e um tribunal muito reconhecido pela coletividade, reconhecido pelos que demandam na Justiça do Trabalho, sejam eles empregados ou empregadores, reconhecidos como uma instituição séria e célere. E um grande reconhecimento entre os profissionais do direito. Os advogados que atuam perante o nosso tribunal têm o maior respeito pela instituição, que sabem como os profissionais que a fazem são comprometidos com a boa prestação judicional, com a correção dos atos administrativos. Então, temos esse compromisso que é de todos. Em relação à marca propriamente, se eu deixo o tribunal tão bem como o encontrei, para mim é uma satisfação. Fora isso, há uma construção do fórum. Nós não temos um fórum próprio. Nós funcionamos num local que é alugado. E há uma construção que já se prolonga por quase 10 anos, iniciada na gestão do desembargador Edivaldo de Andrade e continuada pelos demais desembargadores. Se eu concluir esta obra, que é uma obra de várias administrações, para mim é uma grande satisfação, porque deixa um grande equipamento para o jurisdicionado, para os profissionais da advocacia e para os magistrados. Um local próprio, bom para os funcionários, porque é um local amplo, novo, né, sem os problemas de um prédio mais antigo. Para mim seria isso fundamental. Outra grande ambição é deixar o tribunal com
julgando mais processos do que entraram. Nós temos, todos os tribunais têm um certo estoque de processos. Alguns processos que passam de um ano para outro sem o término. Se a gente consegue, um ano, julgar mais processos do que o que recebeu, é uma grande conquista. Verdade. O senhor falou em celeridade aí na questão da justiça do trabalho. Isso vem graças aos chamados mutirões que acontecem no âmbito da justiça? Não, a celeridade vem, sobretudo, de muita prática. Os advogados, os profissionais em geral, mas os magistrados e os nossos servidores, eles têm uma cultura de agilidade, de trabalhar bastante e trabalhar com resultados. Não, é comum no serviço público a queixa generalizada que anda muito devagar. Nós temos um objetivo, nós temos cobranças. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho têm metas. E nós fazemos um esforço enorme para cumprir essas metas. Essa cultura de celeridade é de sempre. A Justiça Comum adotou muitos procedimentos que são tradicionais da Justiça do Trabalho, desde os seus primórdios. E o legislador ordinário adotou, por exemplo, no atual Código de Processo Civil, alguns dos dispositivos foram inspirados claramente em práticas da Justiça do Trabalho, para dar mais celeridade ao andamento processual. Quer dizer, na verdade, isso é uma cultura da Justiça do Trabalho como um todo. E nosso tribunal em particular, porque é um tribunal relativamente moderno. A Justiça do Trabalho tem mais de 70 anos, mas o nosso tribunal tem apenas 30, vai fazer 32 anos de criado e instalado aqui na Paraíba. Muito bem, no programa de hoje nós estamos entrevistando Eduardo Sérgio de Almeida, presidente do TRT aqui da Paraíba. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho. No programa Impressões de hoje, nós estamos entrevistando o presidente do TRT na Paraíba, Eduardo Sérgio de Almeida. Presidente, hoje existe uma média de tempo para que um processo tramite na Justiça do Trabalho e tenha uma conclusão? Olha, varia muito. Se o processo é complexo, normalmente ele demora mais. Alguns processos são instruídos facilmente. Se houver as partes, houve testemunha, o juiz conclui e julga logo em seguida. Há alguns processos em que há pedidos de perícias médicas, perícias de engenharia, algumas perícias são contábeis também. O mais comum é perícia médica e perícia de engenharia, porque há muito pedido de adicional de insalubridade e de adicional de periculosidade. Esses adicionais só podem ser diferidos se um perito diz que o ambiente é perigoso ou insalubre, e isso leva um tempo, porque o processo tem que ficar aguardando o resultado da perícia. Essa perícia normalmente é realizada por um técnico nomeado pelo juiz, mas as partes podem indicar assistentes técnicos que fazem perícias paralelas. Isso faz com que o processo demore mais. Então, a gente não tem uma média. Você pode ter uma média geral de duração do processo, mas isso é muito relativo, porque há processos que terminam aqui na primeira instância, as partes se conformam com a decisão, aí são processos super rápidos. Mesmo na capital, o cidadão entra com ação, mesmo que não haja acordo. Mas isso, 3, 4, 5, 6 meses no máximo, esse processo está pronto para ser executado, ou já está executado, as partes já receberam o valor a que tinha direito, porque, na verdade, os direitos pleiteados normalmente referem-se a importâncias em dinheiro. O direito é transformado, o direito à indenização transformado em dinheiro. Mas há processos que chegam ao TST, aí esses demoram, porque eles, aqui, na primeira instância, na segunda instância, um processo rápido pode demorar 6 meses, mas quando chega no TST, às vezes demora 5 anos. Quando o senhor tomou posse em janeiro, o cargo de presidente, no discurso de posse, o senhor fez uma crítica aos liberais, aos conservadores, com relação aos direitos trabalhistas. Nós não temos direitos excessivos, ao contrário do que se apregoa, e para tentar justificar uma reforma trabalhista.
Nós temos poucos direitos. Um país como a Alemanha, por exemplo, basta olhar a Alemanha, você vê que um operário tem um padrão de vida maior do que muita gente de nível superior entre nós. Significa direitos reais, direito a uma boa remuneração, uma grande proteção social, uma jornada de trabalho de 38 horas na Alemanha. Nós temos uma jornada de trabalho de 44 horas, fixadas na Constituição, que, em geral, é violada. O patronato obriga os trabalhadores a trabalhar muito mais. Isso é muito comum, por exemplo, em bancos. Os bancos têm, o bancário tem uma jornada legal de 6 horas, mas eu já apreciei ações em que o bancário trabalhava 14 horas por dia. Então, esses direitos não são excessivos, pelo contrário, são parcos. Você tem um instituto da prescrição na vigência do contrato de trabalho, que significa que se você trabalhar durante 30 anos trabalhando com direitos seus violados. Suponhamos o exemplo anterior de hora extra. Você trabalha hora extra e o patrão não te paga. Se você vai para a justiça, você só tem direito aos últimos 5 anos. O patrão ganhou o restante. Então, há um certo estímulo ao descumprimento da legislação trabalhista. Há um descumprimento cultural. Nós não temos uma cultura de cumprimento da lei. Há um descumprimento generalizado. Há uma queixa que, a meu ver, é procedente a respeito do custo da mão de obra, mas isso tem muito mais a ver com direito tributário. O custo é tributário, porque a folha de pagamento, digamos que seja 100, os impostos incidentes sobre essa folha de pagamento é mais de 100%. Quer dizer, se você paga R$1.000 de salário, você tem que pagar, junto com os encargos sociais, mais do que o dobro disso. Isso pesa. Isso pesa sobretudo para as pequenas e médias empresas, porque para as grandes empresas também o custo da mão de obra nossa é barato. Eu não sei os dados atuais, mas eu me lembro de certa época que o custo da mão de obra no Brasil, o que se pagava em salários era em torno de 10% do PIB. Na Alemanha, esse custo era de 40% do PIB. Então, essa conversa de que há direitos excessivos aos trabalhadores é pura propaganda, é ideologia pura para suprimir direitos do trabalhador. Isso é péssimo, porque quando você desprotege o trabalhador, você aumenta enormemente o acidente de trabalho, você aumenta enormemente o estresse do trabalhador, o adoecimento, vai se refletir em quê? No pagamento de auxílio-doença pela Previdência Social, vai implicar muito adoecimento que é suportado pelo Sistema Único de Saúde. Então, você transfere os custos da empresa para a sociedade como um todo. Presidente, a gente está agora vivendo esse momento atual justamente na mudança aí da lei trabalhista. Como é que o senhor analisa toda essa mudança? Os trabalhadores perdem direito, já focado nessa história dos liberais? Perdem muito. A reforma tem um ou outro aspecto que poderia ser considerado um progresso. Seria bom para o trabalhador. Por exemplo, as férias, hoje se pode parcelar as férias em duas vezes. A lei prevê férias em 3 vezes. Isso pode ser muito bom para o trabalhador. Ele pode partir as férias dele. Se é da conveniência dele, por que não? Hoje é proibido. A reforma contempla essa mudança. Então, há pontualmente uma ou outra vantagem que podia ser discutida amplamente com a sociedade. Mas não se quer isso. Se a reforma fosse boa, não precisava ser aprovada a toque de caixa, como está sendo feito. Se aprovou um regime de urgência e aprovou-se essa reforma a toque de caixa sem discussão com a sociedade na Câmara. Na Câmara, só quem teve voz foi o patronato. Os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores, as organizações sindicais, não foram ouvidas. Por que não foram ouvidos? Porque não interessa ao atual governo, aos parlamentares, aos que o apoiam, fazer uma reforma séria, discutida com a sociedade, uma reforma que tivesse amplo consenso. Não é isso que se quer. O que se quer é precarizar a relação de trabalho, pôr uma carga ainda maior nas costas do trabalhador, que já é sacrificado. Todos nós conhecemos o trabalhador em geral, principalmente o que trabalha na indústria e no comércio. Esses são altamente sacrificados. Direitos escassos, quase nenhuma proteção
em face, por exemplo, da despedida arbitrária, da despedida sem justa causa. E sem quase nenhuma proteção em relação aos abusos cometidos pelo patronato em geral. Dessa forma, então, a justiça fica, de uma certa forma, com as mãos atadas. Fica com as mãos atadas, né? Mas o que é que vai acontecer em relação à justiça do trabalho? O conflito entre capital e trabalho vai se acirrar e teremos muito mais ações, uma justiça já muito congestionada. São milhões e milhões de ações que dão entrada todos os anos na justiça do trabalho. E a estrutura que temos é limitada. A estrutura de pessoal, a estrutura, inclusive de prédios, é pequena para as demandas da Justiça do Trabalho. O que vai acontecer com essa reforma, se aprovada nos tempos que está sendo proposta? É que vai aumentar muito mais a demanda, vai implicar em maior demora na prestação jurisdicional e maior custo para a sociedade como um todo. Afinal de contas, os trabalhadores da Justiça do Trabalho recebem salários que são pagos por impostos que são cobrados de todos nós. Li algo assim parecido, mais ou menos, de que com essa nova lei trabalhista, de uma certa forma, a Justiça do Trabalho vai ser ofuscada em sua ação e aí com fechamento de comarcas. Isso pode acontecer? Não, a questão não há fechamento de comarca. Nós, na minha administração, transferimos uma vara de Monteiro para Campina Grande. Mas isso aí foi um objetivo de aumentar a prestação jurisdicional. Monteiro é uma cidade que não tinha demanda. Se julgar o ano passado, se não me falha a memória, em relação aos números, 237 processos em Monteiro. Uma vara do trabalho de Campina Grande julgou, em média, 2.000 processos. Então, o que é que fizemos? Transferimos a vara de Monteiro para Campina Grande, deixamos um posto avançado em Monteiro, um juiz designado provavelmente a cada 15 dias, faz as audiências em Monteiro. Então, não há nenhum prejuízo para o jurisdicionado. E nós aumentamos, Campina Grande tem 5 varas. Criamos mais uma, aumentamos em 20% a capacidade de trabalho da jurisdição de Campina Grande. Então, fechamento de comarcas não é o caso. Há possíveis mudanças para melhor equacionar o trabalho. O senhor falou que essa lei foi estabelecida, votada, aprovada a toque de caixa, sem a participação popular e também sem a participação de representantes da Justiça do Trabalho. Exatamente, sem a nossa participação. Na Câmara, está no Senado. Há uma possibilidade, me parece, alvissareira, porque o Senado abriu o debate para consultas públicas. Eu não sei a que ponto eles estão dispostos a ouvir a sociedade. Se essa abertura é para valer ou é meramente para dar uma satisfação. Se for para valer, muito bem, porque podemos discutir amplamente as possibilidades de reforma, as adaptações que têm que ser feitas na lei. A lei para começo de conversa, extremamente mal feita. Há um dispositivo na lei que veda ao empregado que assinou a rescisão do contrato de trabalho, veda o acesso à justiça. Isso está na Constituição, claramente, no artigo 5º da Constituição, que em nenhum caso poderá ser vedado o acesso à justiça. Então, é um dispositivo que nunca vai vigorar porque contraria a Constituição. A Constituição é de hierarquia superior à lei ordinária. Essa reforma é do âmbito da lei ordinária. Aprovada, o que conflitar com a Constituição não vale. Então, até isso, não se permitiu o debate, porque qualquer jurista sem maiores luzes, isso aqui é impossível, isso aqui não pode vigorar. Então, retiraria aquele aleijão do texto, né, que está sendo proposto. Nem isso eles fizeram. Quer dizer, nenhuma revisão técnica adequada foi feita. Quanto mais o debate com a sociedade. É possível, mesmo sendo sancionado pelo presidente Temer, essa lei cair numa justiça mais acima, na Justiça Federal? Dificilmente, a lei não cai, né? O que é que pode acontecer? Alguns dispositivos não serão aplicados por contrariar a Constituição. Isso aí, não só com essa lei, como qualquer outra. Contrário à Constituição, ela deixa de ser aplicada.
até ser revogada, ela não é aplicada. Normalmente, no dia a dia dos magistrados, não, essa lei é inconstitucional, não se aplicar. Só que essa questão da inconstitucionalidade, nesse caso, não vai ser aplicada nunca, porque é flagrante. Há outros casos que a inconstitucionalidade é mais sutil e ela normalmente demora um tempo para maturar, quer dizer, a jurisprudência, para se firmar, se consolidar nos tribunais superiores, leva um certo tempo. Mas alguns dispositivos simplesmente não vão ser aplicados. E acabou. Porque não tem como, contrariou a lei maior. Doutor Eduardo, a gente queria agradecer a sua presença, a entrevista do senhor aqui no programa Impressões. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. O programa Impressões termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.